foi para Mundo Close, ele fez a venda na reunião. Eu lembro, eu tava no carro na hora e saiu a venda e a gente comemorando pra caramba, no sentido de que, cara, o processo agora tá funcionando, entende? Quando a gente entrou, a gente estava faturando ali, teria uma noção, foi um crescimento bem legal. Mês ruim 40, mês bom 60. Nesse mês de janeiro, que é o mês mais difícil pra gente, a gente estourou todos esses números. A gente faturou 162, se eu não me engano. É um salto absurdo para cima. Uma coisa que chamou a atenção logo no início é a organização da jornada. Tudo já pré-pronto, tudo já estabelecido ali, né? Numa primeira reunião, traçamos ali o que a gente ia fazer e colocamos para girar. A condução de calls, que fez toda a diferença Condução para a de gente. calls. Conduzia a call e todos os argumentativos para fechar na reunião. Quando a gente instaurou essa estrutura, né, reformulou, primeiro ponto, reformular a apresentação de vendas, com toda a estrutura da Full Sales, né? Estrutura de preço protagonista e tudo mais. Que, cara, o processo agora está funcionando, entende? Instaurar e ter colocado esse processo, principalmente de condução de calls ali da Full Sales, foi o grande game changer, assim, para mim, logo no início. Opa, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sales System e eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sales System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, que a gente vai fazer mais um estudo de caso aqui dos nossos acelerados aqui da Full Sales, o Magos Consultoria, que é composta pelos três sócios, o João Maia, o Thiago e o Pedro, que não está aqui, mas daqui a pouco ele vai chegar, né? Teve uma urgência lá com a família. Muito legal receber vocês aqui, vai ser bem legal esse estudo de caso. Para vocês que não conhecem os três, cara, os caras são magos do social selling, realmente. Muito legal o resultado deles. Troquei ideia com o Thiago recentemente em um evento que eu fui lá palestrar, foi muito legal. E eles têm uma empresa de consultoria e tecnologia para infoprodutores focada em direcionamento estratégico, tá? Eles acabaram de falar aqui que vocês atendem muito médico ou não? Bastante. Acho que Bastante 90% da nossa médico. estrutura tem bastante médico aqui. Legal. Porque a Então, gente se for atendia muito médico, médico em experiências anteriores, né? Então, entendi. essa expertise veio junto de estruturação de escada de produtos para médico, como um todo. Então, já atende bastante médico. Bem legal, muito legal. Então, se quer médico e produtor, fala com os caras aí. Beleza? Beleza. Então, olha que legal. Em 8 meses de empresa, os caras fizeram 850 mil reais, uma média aí de uns 105, 110 mil reais mensais de faturamento, mensais, o que é muito legal. E, é claro, isso veio de uma experiência também anterior, né? Os três, eles se conheceram num projeto muito grande, que é um projeto que até eu conheço pessoalmente, de um amigo meu lá de Jundiaí, que é um projeto que já faturou mais de 60 milhões de reais. Pegaram experiência nisso e agora estão implementando com base na experiência que eles já tinham, não é algo que veio do nada. Bem legal. Eles fazem alguns projetos também com a produção, mas não é muito bem o foco deles, mas é legal você entender o modelo de negócio para entender o que, que eles implementaram e o que gerou o resultado deles. Eu vou tentar tirar deles aqui o máximo de coisas que fizeram com que eles conseguissem ter esse resultado. Sem segredo aqui, Bora. hein? Depois, se precisar, Não, a vamos gente abrir corta. tudo. Beleza. Então, vamos lá. É, primeira coisa que eu quero perguntar é como vocês conheceram a Full Sales? Pode ir. Cara, acho que começou comigo, assim. Eu Legal. conhecia o Yuri desde a época do. Foi pelo Yuri, né? Mas eu conheci ele desde a época do
do Espaço Fire. Foi quando eu conheci ele, Cara, né? Ele tinha, resumidamente aqui para a galera, ele era sócio de um espaço de eventos no Rio, eu fazia muito evento no Rio. Evento desses experts, né, dessa produtora anterior. Então a gente tinha muito evento no Rio, e lá ele tinha um espaço que entregava tudo pronto. E aí acabei conhecendo ele por lá, né? E aí comecei a seguir e tal, e fiquei ali. Depois eu percebi que eles estavam com uma estrutura de empresa ali, de comercial. E, cara, ele é muito bom na venda, né? Ele é muito bom nessa parte de conversão. E é onde a gente sempre pecou, assim, no sentido de fazer de forma mais no talento do que no processo, né? Como um todo. gostei E dessa frase. fazendo talento, fazendo processo. A gente sempre fazia muito no talento essas conduções, conversão, call. E aí a gente ficava sempre na mão de vendedor estrela, a gente ficava sempre perdido, porque esse cara parou de converter, o que que eu olho para ele, como que eu resolvo e tudo mais, e enfim. E aí eu via que o Yuri tinha uma alta taxa de conversão em call ali e tudo mais, e aí a gente passei a seguir. Isso a gente foi acompanhando, e aí, cara, surgiu uma oportunidade da gente trocar uma ideia sobre uma possível parceria, né? A gente fez muitos eventos aqui, tanto eu quanto o meu sócio Pedro, né? Eventos para 750 pessoas, né? Eventos que faturaram 2, 3 milhões. Legal. Então, a gente tinha uma estrutura de evento e de captação de patrocínio. E aí a gente trocou uma ideia com o Yuri na época e falou, cara, vamos fazer uma ideia, conversar, ver se faz sentido uma parceria, né? A Uma gente reunião junto da aqui e tudo amizade. mais. Uma reunião da Uma reunião de amizade. parceiros, né? Que nunca acontece. Reunião de parceiros, vamos lá. Talvez, pô, eu vi que vocês têm um programa legal aí, a gente tem essa solução aqui de ajudar vocês na captação de patrocínio de vocês, né, nas dimensões da própria Full Sales. E aí ele falou, não, vamos embora e tal, e fomos para a reunião. E aí, quando a gente apresentou o modelo de negócio, ele viu que faria sentido a Full Sales, né? Falou, cara, do jeito que vocês estão aí, no modelo que vocês estão, cara, acho que a gente consegue ajudar mais do que fazer essa ponte, assim, de vocês ajudar a gente e tal, no patrocínio Tá. e consegue Deixa gerar eu mais resultado. só contextualizar. A Full Sales, ela faz eventos presenciais. Isso. E aí, esses caras aí, que vocês estão vendo na tela, eles são muito bons em captar patrocínio para evento, que era algo que a Isso. gente não tinha tanta habilidade. Então a Isso aí. gente prospectou eles para eles nos ajudarem. O Yuri Isso. levou para a reunião, Exatamente. apresentou o programa de aceleração e aí E a gente fechou. fechou. Legal. Exato. Porque, por exemplo, o meu sócio Pedro, em um evento, ele fechou tipo 2 milhões em patrocínio. Não, ele fechou 2 milhões total em um evento, 1,5 milhão em patrocínio para um evento, 1 milhão e 700. Cara, que Eu não surreal. lembro os números. É muito, muito alto. Então fazia sentido a gente trocar essa ideia, né? É óbvio, essa ideia da parceria de patrocínio não morreu, a gente vai conversar sobre isso depois, mas o programa para a gente fez sentido na hora, né? Legal. Tanto que foi bem engraçado, assim, que o Yuri foi tentando converter a gente ali e eu era o sócio negativo da parada. O Thiago nem era Ah, sócio é? ainda nessa época. Eu era sócio negativo, eu falei, não, Pedro, não vamos pegar, não vamos fechar, não vamos fechar, não vamos fechar. E aí eu acho que, sei lá, na quarta negociação, eu falei, não, agora faz sentido, agora vamos. Aí a gente fechou lá com ele na call. Que legal. Então foi assim que a gente conheceu ele, né? De uma experiência prévia lá nos eventos até chegar nessa possibilidade de parceria e fazer sentido estar com a Full Sales hoje. Muito bom, muito legal, cara. E aí, assim que vocês entraram, vocês compraram na reunião, né? E tem muita gente que tem uma dúvida, cara. Eu recebo muito essa dúvida. Uhum. Pô, tem uma taxa de conversão tão alta em call, não faz ter uma desistência muito grande? E não Uhum. acontece isso. Porque a gente Não, consegue ter uma entrega que é compatível com aquilo que a gente está vendendo, né? O que acontece muito é que tem gente que promete muito em reunião e não entrega nada. Aí é um isso. problema. Aí tem Mas quando desistência, você de fato. faz uma venda de alta performance, isso não acontece. Como é que foi a primeira experiência de vocês quando vocês entraram? Assim, com a gente foi bacana a experiência, no sentido de que uma coisa que chamou a atenção logo no início é a organização da jornada, né? Ter tudo já pré-pronto, tudo já estabelecido ali, né? Numa primeira reunião, na reunião de onboard, ali já traçamos ali o que a gente ia fazer e colocamos para girar. E a gente também vende high ticket, então a gente também, quando fecha em reunião, não tem a desistência, né? No nosso produto, por exemplo, Bem, só para falar, no nosso produto a gente tem zero reembolso, né? A gente tem mais de 40 clientes entre 20 e 30 mil reais. A gente teve um reembolso lá atrás, que o cara que precisava do dinheiro
foi Quando é tipo, lá no bom o início, a gente produto, não tem né? Quando é mais. bom o produto, a pessoa não Isso, precisa se preocupar. exato. Quando o produto é bem construído, não tem essa dor de cabeça. Mesmo que feche em reunião, não faz diferença É nenhuma. isso aí. Enfim, e aí eu acho que é o contrário, na verdade. Com os nossos clientes acontece isso, acho que de vocês também. Quando o cara fecha em reunião, ele toma um passo muito grande. O nosso ticket é muito alto. Então, o de vocês é mais alto ainda que o meu. Então, o cara, quando acabou ali, ele vai, cara, eu preciso engolir esse programa para fazer voltar esse É isso dinheiro. aí. Pelo menos foi a minha sensação inicialmente. E aí a gente foi, fizemos as primeiras reuniões, aceleramos tudo que dava ali, pegamos todos os dados, melhoramos tudo. A primeira coisa que a gente mais, que foi o maior game changer, assim, tipo assim, Hum, eu sou muito contra quem fala, o insight paga tudo, eu não sou muito dessa linha, mas também esse não. ponto, sim, a condução de calls, que fez toda a diferença Condução pra de gente. calls. Para mim, pra gente aqui, foi o grande game changer, né? Conduzir a call e todos os argumentativos para fechar na reunião. E foi tão bizarro que tipo assim, a gente tinha um closer aqui e tem um dos sócios que faz reunião de venda também. Parecido um pouco a Full Sales ali, né? Quando o lead é um pouco Legal. mais refinado, é um dos sócios que faz ali e o volume de leads o closer atende. E o Close estava indo, né, ali engatinhando, fazer uma venda, fazer outra, e tudo mais. Quando a gente instaurou essa estrutura, né, reformulou, primeiro ponto, reformular a apresentação de vendas. Então, reformulamos a apresentação Apresentação. de vendas com isso, com toda a estrutura da Full Sales, né, estrutura de preço protagonista e tudo mais, que não sei se eu posso falar aqui. Pode. É, mas com toda a estrutura que é a diferenciação que tem lá. E aí, quando a gente fez essa reformulação e conseguiu gerar valor, tipo, na segunda, terceira reunião, o Close já tinha fechado um in-call, né? Ele, tipo, ele tava com o Caraca. link, ele já mandou mensagem pro cara, manda o link aí agora, que ela tá pegando o cartão, e a gente Entre correu uns aqui, 20 e 30 mil, mais ou menos, ou não? no mínimo 20 e até 30, sempre isso. A gente não Tá. tem produto com menos de 20 mil. Então, Olha entre só, 20 e que 30 legal. mil. Essa cliente, ela fechou 22, se eu não me engano, 22 ou 24. E aí, Eu lembro pagou até no o nome dela, que cartão? foi pagou no cartão na Direta? hora. Aham. Eu lembro Caraca, até o nome legal. dela, que pra gente foi uma alegria, assim, é, uma alegria de ver o negócio indo bem com um ajuste. Por quê? Porque o sócio faz venda, né? O sócio ele Sim, entra, é mais fácil dele vender, só que o tempo do sócio é muito mais caro. Então, quando sim. a gente viu a venda saindo sem que a gente tivesse colocado a mão, foi para a mão do closer, ele fez a venda na reunião. Eu lembro, eu tava no carro na hora e saiu a venda, e a gente comemorando pra caramba, no sentido de que, cara, o processo agora está funcionando, entende? Instaurar, ter colocado esse processo, principalmente de condução de calls ali da Full Sales, foi o grande game changer, assim, para mim, logo no início. Que foi o que é mais bizarro, a gente saindo venda sem que a gente tivesse que ter um sócio parado numa reunião, fechando venda e tudo mais. Então, a primeira alegria que eu me lembro foi essa: caraca, o processo funciona, dá certo, tá rolando e agora é só a gente escalar. Muito massa, cara. Muito legal. E aí, o ponto central que você acredita dentro da apresentação de venda, você falou, é o preço Aham. protagonista? Ou você acredita que tem mais coisa dentro da apresentação que faz com que vocês Tá, consigam ter? ótima pergunta. Primeiro foi a situação de mercado, né, aquela estruturação de mostrar um pouco mais do mercado, fazer o lead entender que não está fácil, que se ele fizer sozinho é complicado, é perigoso, ele vai perder dinheiro, como ele já fez. O nosso lead especificamente, ele já vem de várias frustrações, ele não é o cara inicial, no sentido de que o cara já contratou agência de marketing para terceirizar e não deu resultado. Então, nosso lead ele já vem de vários problemas. Então, essa parte pega muito nele, pelo que eu vejo. A grande cereja do bolo é o preço protagonista, né? Não tem o que dizer. É a grande cereja que faz o lead fechar na call, naquela reunião de vendas, né? E todo o sistema de ancoragem, né? De você ir quebrando, né? A organização de ancora aqui, dá um desconto e depois negocia no preço ancorado, faz Na o cara acreditar que ele tabela. vai pagar o preço ancorado e tudo mais, e depois o preço especial para ele fechar na Aí call. tem toda Então, uma eu acho que esses dois argumentação. pontos. Acho que Legal. esses dois pontos. E o outro ponto muito importante, né? Eu cuido mais do marketing, mas eu lembro, eu estou próximo dos meninos que falam disso. São os micropactos também, né? Micropactos. Ajudou muito também, no sentido de que, cara, fazer o cara se sentir incoerente, né? Cara, você combinou comigo que ia me dar um sim ou não aqui agora, e você vai falar que vai Legal. pensar, então meio que não faz sentido. Então a pessoa, como o Yuri fala muito bem, né? A pessoa gosta de
ela não gosta de Ser comprar, mas não gosta de coerente. ser incoerente, uma coisa assim, não lembro direito, que é alguma coisa nesse Existe sentido. uma coisa chamada compromisso e coerência. Então, quando você tem Uhum, o commitment, né, que é o compromisso da pessoa ali durante a reunião, ela tende, em um curto período de tempo, a ser coerente. uhum, Então, para quem está escutando, mais ou menos assim. Você vira para a pessoa e fala assim, cara, se eu conseguir para ti uma parcela de R$ 3.000, você tá fechado comigo? E a pessoa falar, olha, se você conseguir uma parcela de R$ 3.000, tá fechado comigo. Tá fechado mesmo? Se for uma parcela de R$ 3.000, tô fechado. O cara se comprometeu. Se eu mostro para ele uma parcela de R$ 3.000, ele não pode mais voltar atrás durante aquele curto sei. período de tempo, porque ele falou aquilo, Uhum, certo? Como é é que isso ele aí. vai ir contra o próprio argumento, entendeu? Exato. Então, Esse você é um consegue deles, né? Tem vários fazer. outros micropactos que a gente Exatamente. pegou Não, lá. acho que são 18 micropactos durante toda a reunião, se Uhum, eu, se eu não me engano, na reunião completa, né? Tem algumas sim. que a gente faz menos, mas eu acho que são 18, 3, 6, 9, 12. Acho que de 12 a 18 micropactos, a Uhum, depender do processo. Mas muito legal, cara, muito legal. E aí, muito legal você ter falado também sobre a questão de que o sócio vende. Porque às vezes o que acontece muito é o closer não conseguir vender por não conseguir construir a credibilidade necessária para realizar a venda. O que o sócio já sim. tem. Isso. Que ele vai Então, entregar. exatamente. Então, o que o closer, a construção de autoridade que o closer precisa fazer da metodologia para conseguir vender sem o sócio estar lá é algo muito legal também. Porque você consegue Total. replicar o processo sem precisar estar lá. Muito bom. E Exatamente. aí, em questão de resultado, quando vocês iniciaram na Full Sales, o quanto isso impactou? Porque foi o principal Tá, ponto, né? tá. Ótima pergunta. Cara, vou falar de números assim, tá? Por Tá bom. mês. Aí quando a gente entrou, a gente estava faturando ali, para vocês terem uma noção, foi um crescimento bem legal. Estava faturando ali entre mês ruim 40, mês bom 60, né? Tá. Essa média. Nesse mês de janeiro, que é o mês mais difícil para a gente, que é o mês onde as pessoas financeiramente estão mais comprometidas e tudo mais, a gente estourou todos esses números. A gente faturou 162, se eu não me engano. Então Aí foi um subiu a salto. média, né? Ah, por isso Isso, que. foi um salto absurdo para cima. Legal. E a meta para fevereiro, pra vocês terem noção, a meta não é meta da nossa cabeça, quebrada por produto, bonitinho, por abordagem, tudo certinho. E a meta Dimensionamento, para né? fevereiro, isso, a meta para fevereiro está em 319 mil. E a 319. gente já está perto, exato, a gente está perto. Essa Caraca, quanto que semana já eu fizeram falei, já? cara, eu tenho que olhar direitinho, Thiago, você consegue ver, Thiago? Eu tenho que olhar direitinho, mas eu sei que o nosso produtor já é 30 mil, desse produto principal são 9 vendas, a gente já está em 6, faltam 3 vendas para fechar esse, então a gente está nessa correria aí na semana final de fechamento para bater. A ideia é bater 319K de faturamento esse mês. Vai bater, É, você mês vai Isso passado, com pós conceitos. legal. mês passado era 189. 189. Ah, A tá. Não, meta. 160 era a Oh, meta e a gente bateu 189. Desculpa, corrigi. caraca, que Do legal. mal, perdi. 160 era a meta, a gente bateu 189. Isso, por isso que a meta esse mês é 319. Isso aí. Muito legal. Caraca, vocês pularam, dobraram a parada, né? Foi um Foi de salto, foi um 200 mil salto. para. Um Cara, baita que salto, legal. porque o aproveitamento de reuniões é muito maior hoje, né? Então, essa foi uma grande diferença na parte de processo comercial, porque a gente já tinha um processo muito azeitado, que é o de social selling, que o Matuto até brincou no início. A gente tinha até um processo azeitado de geração de demanda. A gente tem esse Sim. processo azeitado. O que não Eu estava queria azeitado entender era a conversão. como é que vocês fazem. Porque assim, eu entendo, com base no que eu conversei com o Thiago, que vocês não produzem muito conteúdo, né? Sim, isso. E A- aí assim, vocês ó, fazem prospecção outbound, né? isso, a gente trabalha muito com outbound, né? Hoje é o nosso funil campeão aqui. Uhum. A gente até produz conteúdo, mas não é nada que até agora tenha sido o grande gerador, né? Então, nosso inbound, eu posso assumir que não é muito bom. Ele é meio Tá. fraco, inclusive. Então, e é o que a gente está melhorando para o ano de 2025, né? Trabalhar nesse inbound, nesse convencimento, fazer o lead nos ver mais vezes, em mais lugares, para que ele
adquira ali a confiança e tudo mais, crescer a audiência como um todo para todo mundo ter uma audiência que passe credibilidade. Então, o nosso inbound ele vai ser muito mais trabalhado esse ano, né? Os funis que a gente está colocando, inclusive que pegamos na Full Sales, né? Funis de VSL, funil de escapag gratuita. Então, são funis que a Legal. gente até pegou aqui dentro e estamos aplicando. Mas o grande campeão hoje é o funil outbound, né? Onde a gente trabalha com prospecção ativa, né? Definição muito clara de CP, mapa de comunicação dos experts, né? Hoje a gente tem 3 perfis que a gente consegue trabalhar com prospecção. Mapa de comunicação muito alinhada, falar como o expert falaria e o ICP muito claro, né? E, óbvio, um conhecimento profundo das dores por conta das experiências prévias. Então, a gente consegue tocar exatamente nos pontos que fazem com que o nosso ICP ele venha para a reunião e na reunião a gente fecha ele com ele, Interessante que vocês conseguem ter uma taxa de conversão alta com um lead que é frio. que é totalmente frio. Tem casos de no início de fevereiro, né, que foi quando a nossa conversão estava mais alta, a conversão total, juntando o sócio e close, estava em 44%, né, em média. E Cara, isso para público frio. E o interessante é que tem gente que, cara, me viu hoje, né, conversou comigo hoje, no direct ali, me viu hoje, marcou a reunião hoje, no final do dia ela me fez o Pix, sem me conhecer por que conta dessa legal. estruturação de resultados prévios, né? Mas o que é um grande diferencial? É porque a gente trabalhou com grandes nomes também. Não dá para dizer que é do Já tem uma acaso, tem construção mágica. de autoridade prévia também, né? Isso. Antes dele me conhecer, ele demoraria um tempo para entender que eu trabalhei com nomes como João Mena, Dr. Jorge Rodrigues, que eu fui estrategista desses caras, que provavelmente ele segue, conhece e acompanha, né? Meu Legal. sócio, por exemplo, foi estrategista do Ítalo Marcilli. Eu trabalhei nos bastidores de projetação em Marcilli, que é um grande nome. Então, ficaria difícil do cara entender isso sem uma reunião onde eu consigo apresentar isso para ele, mostrar toda essa estrutura que a gente fez com esses caras, que a gente direcionou desses caras ali para fazer eles terem resultado. Quando ele vai para uma reunião comigo, eu consigo, né, dar essa dimensão também, de fazer essa diferenciação. Cara, ó, isso aqui foi o que a gente fez com esses nomes e a gente quer apresentar no seu projeto. Então, isso é um grande diferencial também, né? Não é porque Uhum. a gente converte para frio porque a gente tem um background muito forte. Né? Não, Legal. não é ao aleatório porque a pessoa não consegue provar. E é legal porque muitos dos nossos clientes, inclusive, eles vão lá perguntar a esses caras, né? Porque, cara, É, peraí, como é que o cara que eu falei aqui, 25 mil seguidores, tá trocando uma ideia comigo, produziu um nome como, sei lá, um nome grande desse que eu sigo? Deixa eu ir lá perguntar a ele, né? E aí, claro, trabalhei com o cara, cara tenho uma relação confiou. muito boa com todos os experts que a gente trabalhou. Então, os caras vão lá e confirmam, não, trabalhou comigo mesmo, tá tudo certo, o cara é sério, pode mandar bala. E aí, o cliente volta e fecha. Então, não Que é com legal. todos que isso acontece, mas esse background é muito importante para que a gente trabalhe na conversão de público frio que não nos conhece, mas ali na reunião a gente consegue fazer essa geração de valor. A gente fez semana passada um intensivo de fechamento em reunião. Foram 5 dias. Aham. E aí tinha umas pessoas que perguntavam assim: como é que a gente constrói autoridade sem ter tido case? Cara, se você não tem case, você não tem autoridade. Importante deixar Não claro isso. constrói, né? Então, é muito difícil você construir. Você tem que falar de experiências da sua vida, Exato. que talvez a pessoa faça você confiar em você, mas ainda assim é muito difícil. O legal é ter um Muito difícil. case para depois cobrar por aquilo, porque Exato. cobrar o Léo, assim, o cara chega, nunca fez nada, vai cobrar 30 mil, vai Isso. vender e vai ter reembolso. Não, não, esquece, não rola. É isso aí. E agora, e depois que a gente implementa, né, assim, a gente pegou todo isso, por que que a empresa funciona e vai bem, o produto é bom. Porque tudo isso que a gente fez no background desses caras, a gente empacotou e a gente entrega para os nossos clientes de consultoria hoje. Ponto. Legal. Então, depois de 6, 7 meses de consultoria, que é o tempo de maturação de cada cliente ali, hoje a gente já apresenta muito mais cases nossos, né, de clientes nossos, de resultados de clientes nossos, crescimento de audiência, faturamento, frente de produto, né, uma coisa que vende muito no nosso caso, tempo, né, o cara que, tipo, né, tem um cliente nosso que chegou para a gente com 200 seguidores numa sala sublocada e tal, e hoje ele está construindo uma clínica dele com 4 salas, com quase 40 mil seguidores, faturando Cara, mais de 100 mil mês todos os meses, recorrentemente, um isso dermatologista. já Então, vende, né? eu consigo mostrar para o cara, que não é só porque eu toquei esses nomes que eu te falei, porque isso vira uma contra-objeção também. Ah, mas esse cara, pô, esse cara é fácil, né? Ele é gigante, pô, se tocar um João Mena, fazer o João Mena dar dinheiro é fácil.
Apesar de que ele não tinha 1 milhão de seguidores quando eu trabalhei com ele. Tipo, quando a gente começou, acho que ele tinha uns 300 ali, 400 mil seguidores. Óbvio, é mérito dele, ele é um comunicador exímio. Então isso Sim. vira Objeção. uma contra-objeção. Ah, com um cara lá é fácil, e é gigante e tal. E no meu nível, quem foi? Hoje a gente já tem os cases para mostrar, não. No seu nível, foi esse Legal. cara aqui, essa pessoa aqui, essa pessoa É. aqui. A Então, construção dessa tese acontece durante a apresentação, né? E aí você vai isso, eu só mostrando e consigo fazer durante a contornando. apresentação. É, o que a É gente quer melhorar importante. é ter mais ações para fazer isso antes. O cara já chegar mais comprado, melhorar a Legal. conversão. Mas Boa. hoje não é como a É gente o queria, ideal, né? né? É Então, o ideal. é o ideal. Exato, é o ideal. Não, maravilha, cara. Aí, além da apresentação comercial, com essa taxa de conversão maravilhosa, com esse processo que faz com Aham. que vocês consigam ter o closer que vem. Vocês contrataram o closer com a gente também, né? Não, Closer não. Closer a gente contratou um nosso, né? E Ainda não treinou. precisamos, a gente tá. E Legal, aí, treinamento com vocês. legal. Muito bom. Se você ia perguntar outro ponto, eu lembrei agora, e para mim foi É, o, assim, para mim foi, cara, assim, acho que uma segunda coisa que mais me aliviou, que é o quê? A vocês tem uma parada que eu curti muito e a gente implementou no nosso programa também, de forma mais resumida, óbvio, né? Porque não são tantas pessoas no programa, que é o treinamento do nosso colaborador. Isso é bizarro, né? Eu que nunca tinha visto legal. isso. Isso eu nunca tinha visto, né? Em produto nenhum. E, cara, eu tô no mercado desde 2018, já vou fazer aqui 8 anos. E é óbvio, Não, né? Tipo, é é, óbvio ter esse tipo de coisa. Eu não sei como que o pessoal exato, nunca pensou nisso. exato. Exato, e não tinha. Eu nunca tinha visto um produto em que um produtor entrega além de entregar para o corpo societário, entrega para o time do cara, né? Então, desde que a gente entrou, isso virou rotina. Quem é do time comercial, exatamente, não sei se é quarta-feira, enfim, É no dia de terça. treinamento, na terça, terça de manhã um e terça de tarde é outra galera, né? É isso aí. Então, a galera do comercial, terça tal hora vai estar lá, e a galera da pré-vendas, terça tal hora vai estar lá, porque fez muita diferença. Porque me tirou o peso de ter que aprender a técnica, dominar toda a técnica para passar para o cara. Isso aí. É muito mais fácil porque tem alguém que vive isso, domina essa técnica, faz isso há mais tempo que eu, tem muito mais case que eu, que são vocês, no caso, treinando o meu time para isso. E eu fico Muito em legal. mantê-lo treinado em roleplay, mantê-lo treinado em produto, né, domínio de Isso aí. produto, o que que ele precisa saber. Então, eu consigo treinar eles em menos esferas e não nessa principal, que é a argumentativa, de Boa. vendas mesmo como um todo. Cara, isso fez muita diferença, assim, porque liberou pra gente um tempasso. Muito legal. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já fizeram análise de call também ou não? Nunca fizeram? Já, fizemos várias também. Eu tô Ah, parado. é? A gente é bem chatinho nisso, assim. Que Manda legal. call, nas tutorias de pré-venda, a gente pega ali pega os áudios da minha SDR junto, faço um compilado, jogo no peito do Gabriel, ele se vira lá, ele ouve, depois O dá Gabriel os, dá Rian, os para Gabriel quem não Ian, sabe, é o nosso gerente de pré-vendas. Hoje ele, para isso, quem tá assistindo. exato. Exato. Aí eu Boa. jogo no peito dele e aí ele, cara, aqui ela podia ter deixado ele de falar mais, aqui ela. Então, ele vai dando esses apontamentos que a gente vai melhorando, além, né, do treinamento de terça, que todo time tem que estar lá no dia. Muito legal, cara. E aí, só para explicar para a pessoa, quem entra no nosso programa de aceleração, toda terça-feira tem um treinamento com o nosso gerente comercial e o nosso gerente de pré-vendas, que é o cara que treina o nosso time. Então ele tá lá Treinando o time da terça-feira galera. treinando o time da galera. E além disso, de 15 em 15 dias, os sócios fazem análise de reunião. Você pode Isso, pedir para a sua reunião ser analisada, e aí a gente analisa ponto a ponto da reunião e mostra o que precisa ser modificado para conseguir ter conversão melhor, ou então o que que a pessoa já acertou e ela pode melhorar, pode intensificar, né, aquilo que ela pode melhorar. Então tem esses apoios que a gente treina o time, mas também acaba treinando o empresário para que ele consiga enxergar de forma estratégica o processo, e aí isso. melhorar o que precisa ser melhorado. Muito legal, cara. Nessa análise de call, na última, por exemplo, foi o Vinícius que analisou, ele analisou uma call do Closer, né? Que foi uma Uhum. call muito boa, mas a cliente não fechou. E ele fez três ou quatro apontamentos muito bons que logo na semana seguinte ele já gerou resultado. Né? Que um deles que eu me lembro foi o Closer, ele tinha um costume de rir muito, né? Querer ser muito convidativo e ria muito. Ele falou, cara, cessa, fica mais sério, fica mais sóbrio, sem risadinha e tudo mais. Foi legal, ele Easy, mudou e de fato legal. passou a uma autoridade melhor. E outras de processo de negociação. Cara, calma, não precisa se afobar, deixa ela ir, voltar.
vocês vão Isso voltar aí. nesse preço, deixa ela sentir que perdeu. Então esse ajuste também foi bem bacana. Vários outros que ele fez aqui fechou em call foi por conta desse ajuste também, que não necessariamente está no processo, mas é o talento ali de quem É o já vende que feeling. consegue passar isso e consegue É na passar depois real. na avaliação. Na real, faz parte do processo, mas eu acho que a parte de soft skill, que é essa questão de a pessoa ela ter habilidade emocional para conseguir lidar na reunião, conseguir fazer uma análise comportamental para conseguir fechar um cliente específico de uma forma específica, como tratar um determinado cliente, é algo que é mais difícil de processualizar. Tipo assim, tem o processo, mas é difícil você pegar isso e colocar na cabeça do closer. É um pouco mais difícil. O cara tem que ter um pouco mais de experiência para que ele tenha isso dentro do processo interno dele. E aí, a partir disso, ele consegue performar mais. Muito legal, cara. Bem legal. Então, assessoria geral, além da questão de vendas, de treinamento de time, de apresentação, vocês já chegaram a implementar mais alguma coisa? Tem uma coisa? Cara, a parte de swap file ali, quando a gente. Foi bem a Webfile. ideia que o João falou. A ideia que o João falou. Quando a gente entrou, eu falei, pô, agora eu vou devorar tudo que tem aqui. Então, eu Aham. entrei na área de membros, assisti todos os EADs, todos os treinamentos, tudo de funil, A tem de gente BI, não. enfim. Importante falar, a gente não recomenda que você faça isso. Não, mas eu Porque fui é fazendo para muita coisa. revisar tudo. Não, é Legal. muita coisa, mas eu falei, eu vou É, ver tudo, porque daí o que eu tiver dúvida eu consigo aplicar e colocar na tutoria ali isso qual que é a aí. minha dúvida. E aí um dos pontos do Swapfile é que a gente, por exemplo, a gente fez duas contratações agora que eu usei tudo que vocês passaram. Então, a questão Que de legal, cara. entrevista, a questão do descritivo de vagas, eu fiz algumas alterações, óbvio, e passei. Agora, a questão do onboarding, hoje a menina vai vir aí, a gente vai fazer o onboarding com ela. Então, todos os materiais que tem ali dentro do Swapfile que eu consegui aplicar, eu repliquei aqui, alterei algumas coisas, e isso me cortou muito, muito tempo. Então, esse foi um ajuste muito bom. Que Só legal. para complementar também os números que o João falou do mês passado, duas vendas só que foram de indicação, o resto é tudo prospecção fria. Então, todos os nossos leads são de prospecção fria hoje. E aí, o insight assim que fez mudar para a gente aqui foi essa questão dessa mensagem de autoridade. A gente tem um follow-up que a pessoa parou de responder ou sumiu. A gente fala, tô te chamando, tô te perguntando isso ou falo isso porque eu já fui estrategista de tal e tal pessoa. Então, toda vez Hum. que a gente manda essa mensagem de autoridade no follow-up ou para um lead que está difícil, a pessoa fica mais interessada e aí a gente consegue desenvolver. Isso daí mudou 100% ali Ó, na nossa abordagem para gerar mais soltando lead. ouro aí, ó. Soltando ouro. Que legal isso aí, hein? Isso aí Isso. eu não sei se tem no nosso processo, não. Vou falar com o Gabriel Rian para colocar, hein? Imagina que não. É E o isso outro aí. ponto que a gente alterou também, depois do checkpoint, no começo do ano, foi a parte de SDR. Então, hoje, antes do nosso social seller, ele tinha que responder mensagem pendente, fazer abordagem fria, que hoje eles abordam 50 todos os dias frios, pessoas que nunca viram a gente, que não sabem de nada. Tinha que, enfim, da hora que ele agendar, tinha que subir na planilha, tinha que subir no CRM, fazer grupo. E aí no checkpoint, o Gabriel, não sei qual Gabriel agora, mas ele passou para a gente Uhum. a questão de colocar o social seller até o telefone. Então, o meu social seller ele vai até o telefone, ele chama a pessoa, faz tudo, só que ele não cria grupo, não precisa ficar subindo em planilha, não precisa fazer nada, porque aí a SDR entra em contato e agenda pelo telefone. Porque mesmo a gente fazendo o grupo, a gente fazendo a dupla confirmação, o pessoal não dava aquela, tipo, dava no show, ainda não tinha tanto interesse. Então, por estar no Instagram e por ser um médico, a maioria das vezes está na correria. Então, esse ajuste que a gente fez agora, a SDR, ela entra, pega o telefone, liga para o Legal. cara e mostra ali para ele, enfim, gera ali mais confiança, autoridade, a Muito pessoa legal. entende melhor o que precisa. Vocês Esse estão foi um usando o ajuste que a gente speech fez. que a gente usa no, na ligação? O speech Sim, não. Como que fala? O processo, né, de conversa no telefone. Sim, Legal. foi. Eu entrei no Swapfile, peguei lá todos os scripts que tinha, dupliquei, alterei algumas coisinhas e acabou. Sempre Manda faço isso. Toda vez bala. que eu preciso fazer alguma coisa nova, eu entro lá, vejo o que tem, Legal. aí eu dou uma Muito bom, alterada. cara. Que massa, que legal. E aí, a gente está sempre estudando, né? O Vinícius, principalmente, já fez várias mentorias de prospecção outbound, de social selling, com gente que era grande que prospectava ele, ou então de processos comerciais que ele testava. Aí ele pagava para a galera ensinar para ele. Aí ele juntou e fez.
esse processo aí que funciona bem. Que legal, cara. Muito bom. O que ele Então, passou, eu assisti o EAD do Social Selling, o que ele passou lá é o que a gente faz. É legal. com consistência. Aí o segredo está onde? O processo de agendamento é o que você passou, é o que está lá. A pessoa precisa fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. E aí, por ter essa rotina monótona, aí a gente tem que trabalhar na parte de motivação contínua. Então, tem que fazer bônus semanal, tem que fazer bônus no final de semana. Você tem que trabalhar, deixar a pessoa motivada ali por ser uma rotina monótona, entendeu? Legal. Então, esse que é o O ponto modelo de principal ali. comissionamento nosso, vocês chegaram a aplicar também ou não? Não. A gente Não, já tinha um aqui, aí a gente só manteve ele do jeito só que estava. manteve. Tá bom. Sim. Não, muito massa, muito massa. Caraca, então foi. E vocês estão há quanto tempo no programa? Putz. A gente entrou acho que em setembro. Setembro. Setembro, outubro, Acho que novembro, foi tipo no dezembro. segundo mês, não foi? Foi no segundo mês de empresa que entrou. Caraca, os caras já Por aí. chegaram com a gente, já os dois pés na porta. Gravando. Peraí, tá mutado. Dá pra escutar, mas Por que que eu era o daí fica sócio melhor assim. que era contra? Exatamente isso. Porque na época, o valor do programa era o valor que eu faturava, entendeu? Tipo, Caraca, não fazia sentido nenhum. Eu falei, cara, não dá, velho, eu não vou investir aqui o valor. Não que o valor mudou, é o mesmo valor, a gente pagou o valor. é, Mas eu fui esse sócio que não quis porque era o valor que eu faturava, velho. Como é que é, um programa ali, né? Então, é, foi essa a minha preocupação na época, mas que bom que a gente tomou espaço, a gente conseguiu negociar, chegar a um formato legal com o Yuri ali e deu certo. legal. É, Não, muito bom, cara. isso. E eu acho que assim, o pessoal tem receio justamente por isso, né? Porque às vezes o valor que a pessoa paga total é o valor que a pessoa fatura no mês. Só que é exatamente o cara que consegue pagar. Sabia disso? O cálculo que a gente faz para ser o cliente ideal mínimo é a pessoa que consegue ter no faturamento dela o valor do produto. Quando ela tem uma margem específica, claro, né? Dependendo do modelo de Isso. negócio. É exatamente o nosso caso também. Ele consegue, se ele fatura mês o valor do meu produto, ele consegue, pô, ele é meu cliente, dali para lá ele já é o meu cliente ideal já. É isso aí. Porque o cara, ele muitas vezes vai pagar um valor fixo com base no caixa, se o cara já tem uma empresa consolidada, porque o cara que fatura 40 meses tem 150 mil de caixa, uma empresa consolidada, tá? Aham, No caso de vocês estavam iniciando, beleza? Aí até é uma outra coisa, né? Um outro case. Mas aí, e geralmente o brasileiro ele compra no valor da parcela, mesmo pagando no cartão de crédito. isso aí, Então, e geralmente o valor da parcela para quem fatura o valor do nosso programa é 10% do faturamento da pessoa. é isso aí. Então fica algo ok para pagar, fica um negócio legal, e aí a pessoa ela consegue pagar com facilidade, cara. E o pessoal tem dúvida disso também. Que legal, cara. E tá acontecendo muita venda aqui de à vista. A gente tá fazendo bastante coleção de caixa. Vocês já estão conseguindo fazer uma boa coleção de caixa ou ainda não? Cara, a gente, mas vocês estão contando o cartão como cash collected também, não? É, porque recebe no mês, né? Isso, então sim, então a gente tá com um cash collected legal. A gente tem poucos clientes de recorrência, a gente queria até ter mais, assim, depois que Ah, é? a gente tem fechado, a gente tem fechado muito em call, então tem uma injeção de caixa bem bacana, assim, o cash collected fica É bem muito bom. legal. Cash collected, para quem não tá entendendo, é tipo o O valor quanto que eu cai no vendo. caixa no mês mesmo, né? Isso, É, exato. Então, o nosso cash collected é legal, a gente tem poucos clientes de recorrência, mas é legal também. Eu gosto de vender dos dois jeitos hoje porque a gente está mais consolidado. Quando a gente estava mais legal. inicial, eu fazia muita questão da gente vender no cash collected. Então, de precisava do Não, mas caixa. eu Hoje sugiro não. que você continue assim. Tá, Porque beleza. se você continuar crescendo do jeito que você está crescendo, você vai precisar de caixa para queimar, para Sim, para investir, crescer. né? É. Total. Ainda mais porque o inbound de vocês não tá tão forte. Então, o que que eu Sim. enxergo? Eu vou até falar do negócio de vocês. Posso? Se vocês me Pode, claro. permitirem? Ah, que legal. Manda bala. Vocês saíram de 139 mil, vão para 319. Provavelmente no próximo mês vocês vão para uns 450 mil. Por aí.
Quando vocês chegarem nos 600 mil reais de faturamento, só usando o outbound, vocês vão perceber que vai precisar contratar muita gente, vai ter um esforço muito grande para conseguir sair disso. Tá. Tá? Por quê? Porque a questão de equipe, a restrição do Uhum. Instagram, essa parada toda, né? Tudo Isso. que vocês já sabem. E aí, o que que eu enxergo? Vocês vão precisar colocar mais dinheiro em inbound para conseguir crescer e gerar mais oportunidade de social selling para fazer prospecção inbound, não outbound Hum. mais. Da galera que é Sim. de base criada por meio de conteúdo. Eu sugiro que vocês façam escapaga, cara. Por quê? Porque escapaga, ela traz uma base compradora qualificada para te seguir. Você acredita que a gente tentou, mas a gente não acertou a mão? Mas assim, eu É, posso então. dizer que talvez a Mas, gente tenha ó, tentado por pouco tempo. o que que eu É, enxergo? Ó, eu vou te falar o meu case. Que deu errado a escapaga, mas deu certo depois. tá, Eu rodava escapaga quando eu vendia consultoria de funil, há um tempo atrás. A tá, Funsales já era minha sócia. Elas compraram uma parte da minha empresa, tá? E aí depois eu vendi minha empresa completa para vocês para aumentar uma porcentagem aqui. Foi essa tá. a Uhum. negociação. E aí, qual que é o ponto? Eu, em uma semana, investi 3 mil reais na escapaga. Voltou na escapaga 2.900, 2.900 e alguma coisa, tirando as taxas e impostos. Então deu errado, né? Tá. Só que naquela semana eu ganhei, se eu não me engano, foram 100 seguidores. E eu Entendi. fechei, cara, quatro mentorias de 20 mil. Uma até pagou 24 mil reais para ter uma call individual comigo a mais. E eu faturei 84 mil reais naquela semana de seguidores que tinham vindo pela Escapaga. Saquei. Olha que loucura. Então o que que aconteceu? A minha Escapaga deu errado, só que me trouxe seguidores qualificados suficientes para eu conseguir fechar no Social Selling. É, tá. Hoje, por exemplo, o nosso outbound, ele traz muito seguidor qualificado, que a pessoa não compra, não me responde, me segue também. Então tem esse ponto. Mas eu concordo com você. Eu quero, inclusive, já vou deixar, vou aproveitar que está gravando para deixar registrado aqui. É. Se você puder dar uma olhada na Olha nossa lá. isca paga, para você, pô, sugerir, ó, essa página tá uma merda, esse produto é uma merda. Bora, Porque a gente bora. tentou, cara, eu fiz flexionamento, a gente começou a 29,90, subimos para 67, baixamos, tentamos ela gratuita, mas o lead é muito ruim. E a gente está É um patinando negócio nessa parte. Não, complexo, é. não tem o problema de problema de atividade, não. Não sei se é o produto que é pouco É, apelativo, não sei se geralmente é o tema, cara. É o tema. Porque assim, se é tema um do tema produto. muito amplo, vem um público menos qualificado, só que o menos qualificado paga o tráfego para que o mais qualificado que compra entre. Por exemplo, vou dar um Sim. exemplo. Se eu faço uma isca de script de vendas, que é o que a gente mais vende, cara, vende muito. Tem um dia que chega a vender, às vezes 80, e às vezes com lucro no dia. Aí eu falo pro gestor, coloca dinheiro, né? Hum. Coloca dinheiro. E aí, o tema é um tema mais amplo, mas ele traz closer, ele traz SDR, traz empresário, que é o lead mais qualificado. Sim. O que que eu enxergo também, que é importante falar? É que assim, antes disso, o que que eu vejo que vocês podem fazer, que é importante? Hum. Tem muita call que vocês não devem fechar por questão da pessoa ser MQL, que é a pessoa que você pode ajudar, mas não é SQL, porque ela não pode pagar. Tem esses casos ou não? Tem. Tem. Então, antes de criar esse capago, o que eu enxergo para melhorar ainda mais a taxa de conversão é criar produto de saída. Então, vocês têm hoje entre 20 e 30 mil. Vocês criam hoje um produto de 7 mil reais, que é um produto para a pessoa ela ter ali um acompanhamento por um tempo menor, ou então algo para ela Então, conseguir levantar caixa. aí vamos ver um ponto. Desculpa te interromper. No Não, pode. final do mês passado, É, né, exatamente no final do mês passado, a gente enxergou esse buraco e a gente criou uma parada que chama Programa de Implementação, né? legal. É um produto que ele não tá, por exemplo, se você for no meu Instagram, no Instagram da empresa, você não vai achar ele, né? Não é um produto difundido, mas é exatamente isso. É um tempo menor de implementação, o sprint inicial que ele precisa ali, Para criar um ele caixa para pagar. e isso para gerar algum caixa ali e poder pagar para a gente ali, né? E também para os clientes desconfiados, né? Que a gente tem, acaba tendo muito Legal. também. Então a gente criou isso no final do mês passado, no último dia do mês passado, e hoje ele é legal. Ele custa 4 mil reais, né? Então ele está num ticket ali que tá, ele Ok. ajuda bastante. Ele ajuda bastante na construção de caixa, porque a pessoa paga mais fácil. O cara que não consegue pagar, ele paga esse produto inicial ali
Então, a gente já fez Já fez. essa parada também. Boa. É, Então já pode ir. A isca paga, o tema dela importa muito. Então, as preocupações do médico que fatura mais do que 30 mil reais por mês são preocupações do médico que não são as mesmas do médico que fatura menos. Vocês precisam tá, entender qual que é a preocupação desse médico e a partir de desenvolver. Eu vou dar um exemplo. O lead que se preocupa em contratar time comercial é o mesmo lead que se preocupa em vender mais? não, Não. O cara que se preocupa em contratar está num nível de faturamento maior, já está muito pensando em maior. crescer a empresa. Então, o tema do produto define o tipo de cliente. E o que que é legal? Tá, Mesmo que a pessoa não compre, ela te segue. E no tráfego, cara, você ganha muito seguidor. sim, muito E tem rápido. uma coisa também de inteligência artificial da própria Meta e do Google, é que quando você coordena a campanha para ela trazer compra, ela acaba aparecendo para um público mais selecionado. O custo por mil impressões até é muito maior, né? Vale a pena porque paga uma parte do tráfego ali, mas é importante você entender que o público que vem de seguidor desse tipo de campanha, quando você prospecta, ele tende a ir para call e é uma taxa de conversão muito alta. Muito legal isso, Tá, tá? Então beleza. vai Então, ajudar muito, muito, muito. produtos tema da preocupação principal do médico ali. Que fatura mais do que X e que filtra quem não fatura mais do que X, tá? Vocês vão perceber isso. E Tá. assim, vale a pena às vezes pagar mais do que o valor do produto no custo por aquisição, porque você tem isso. Existe um Isso aí colateral a de gente ganho de nunca se seguidor. preocupou, assim. Isso aí a gente nunca se preocupou de pagar um pouco mais no CPA do que é o valor do produto. E Aí tem um vem um valor outro médio que ponto. você indica? Então, aí vem outro ponto que eu ia falar, que é o seguinte: o que importa não é o valor do ticket do produto. O que importa é o ticket médio do carrinho. Porque, por exemplo, a gente vende como order bump aqui um evento que vai acontecer nosso em agosto por R$ 600. Tem uma taxa de conversão, cara, de 1%. Só que uma venda que acontece paga zilhões de iscas de R$ 27. Sim, A gente já fez o teste. Quanto mais a gente abaixa, maior a taxa de conversão. Só que às vezes não vale a pena porque o CPM sobe muito, porque é um público mais selecionado. Para quem entende o que a gente está falando, vou até dar uma explicadinha assim. Então, quando a gente configura a campanha no Facebook por compra, é um público muito mais selecionado, e o Facebook e o Google funcionam por meio de leilão, público mais selecionado, a gente precisa pagar mais para anunciar para o mesmo público. Às vezes a gente compete no leilão com a gente mesmo. Então, por ser um ticket mais baratinho, às vezes não paga o valor do CPM. Então, como é que você faz para pagar? Você precisa aumentar o ticket médio. Você tem um volume grande por ter um ticket menor e o ticket médio precisa ser alto. Então, os order bumps, o que são order bumps? São compras adicionais antes da compra. Aí, sabe quando você vai no McDonald's e você fala assim, a mulher fala assim, batata e fritas acompanha, senhor? Você fala sim, tá quase dobrando o lucro do que o McDonald's faz, tá? Então, esse é o order bump. Se você adiciona um order bump com um ticket médio alto, principalmente para médico, eles vão adicionar. E aí, o entendi. ponto é entender, às vezes, colocar um de 397 no order bump. Eu tenho um amigo, o Victor Volponi. É um cara que é muito legal vocês trocarem uma ideia com ele. Ele trabalhou por muitos anos com médicos. Ele chegou a ter em Perpétuo, depois que eu troquei uma ideia com ele, depois vocês falam com ele lá. Ele é programa de aceleração, tá? Tá. Vou até fazer o estudo de caso com ele aqui em breve. Ele, cara, chegou a ter um ROI de 40 no Perpétuo. Caraca, bizarro. Como é que ele fazia isso? A taxa de conversão contando o primeiro produto, ele ficava no 0 a 0. Só que os order bumps, como ele vendia para médico, era um ticket médio alto. Ele vendia por 97 a isca e ticket médio alto. E ele tinha um upsell imediato de R$ 697. E a taxa de conversão dos order bumps e dos upsells era um negócio surreal, mesmo para público frio. Então ele conseguia aumentar o ticket médio no carrinho de cada um dos clientes e o custo por aquisição acabava continuando o mesmo, mesmo sendo maior do que o do ticket inicial. Então ele conseguia ter Entendi. um lucro considerável muito grande, e aí ele conseguia investir mais para conseguir crescer. O Massa. ponto central da isca, do perpétuo, do low ticket, SLO, o que é que você queira chamar, o pessoal chama nos Estados Unidos de SLO, que é Self-Liquidated Offer, oferta de autoliquidação, oferta que se paga para depois você lucrar, né? Então, o ponto central não é o custo por aquisição, é o que o pessoal mais olha. É o ACV. O que que é o ACV?
Average Cart Value, ou valor médio de carrinho. Se o valor médio de carrinho é maior do que o custo por aquisição, você consegue crescer mais. Se você consegue aumentar o ticket médio, o valor médio de carrinho, você consegue crescer mais. E aí, cara, você não precisa se preocupar com o custo por aquisição. E aí dá certo. É, boa, faz Sacou? sentido. Uma parada que pegou pra gente também, é que a gente, como a gente é muito novo, a gente Acabei não dando teve uma tanto aula tempo aí sem para. querer. Não, ficou irado. A Foi gente legal? não conseguiu tanto tempo para produzir produtos menores para o Order Bump. Legal. Mas a gente vai trabalhar muito nisso agora. A gente conseguiu produzir, sei lá, um ou dois ali iniciais e um ou outro, mas nada que tenha tido, cara, caraca, isso aqui foi. Legal. Por exemplo, Assiste, hoje eu vejo cara, que vocês têm umas três iscas ali. tem uma aula de Hum, funil de escapaga, que eu explico como criar esse produto. E é muito simples. Por quê? Porque às vezes é melhor do que colocar um mini curso, é colocar uma planilha para o médico. Ou sim, então uma aula só, um mini curso de uma aula. Por quê? Porque o médico não tem tempo, ele não vai assistir, a maior parte nem vai abrir, essa é a real, tá? sim, E aí você precisa ter algo que seja de fácil consumo para que o cara não tenha a desculpa de não subir para o próximo produto porque ele não assistiu o anterior. tá. Então tem que ser algo fácil, tipo, para o cara consumir e para gerar resultado para ele. Então, por exemplo, pode ser como analisar, analisar e conversar com a tua secretária para ela converter mais. Entendeu? Tipo, pro médico. E aí vai rolar Perfeito. mais. Ou então, sei lá, guia prático para fazer vendas de mais de 10 mil reais no Instagram com apenas 30 minutos por dia. Aí você ensina o cara como contratar um social Maneiro. seller e verificar as métricas. E o cara tem uma aula só que explica tudo isso para ele. Eu tenho um amigo, Luiz Fercama, ele também é acelerado. Ele vendia um curso que era tudo que ele é do mercado financeiro. Olha que interessante. Ele vendia um curso que era 10 mil reais e era aprenda tudo que você precisa saber sobre criptomoedas em 15 minutos. Era um curso de 15 minutos por 10 mil reais. E depois ele fazia uma call com a pessoa por mais 15 minutos, como over delivery, e ele vendia por 10 mil. Chegou a faturar 3 milhões com essa parada. Caraca, bizarro. Surreal, né? Então Doideira. quando você pega o pessoal que não tem tempo, eles pagam caro para conseguir aprender em pouco tempo. Então eles não valorizam mundaréu de aula, essa coisa toda. Então é legal fazer algo mais condensado e menor. Daí, depois vocês vão assistir a Tá. aula de funil de escapaga lá, vocês vão pegar todos os detalhes. O tipo de produto que funciona, o tipo de tema que funciona, a página, mas eu analiso com certeza, cara. Pô, Com obrigado. certeza eu analiso. Te mando lá no grupo então de Manda lá acelerados que eu depois. dou uma olhada. Cara, Fechou. muito massa. Eu acho que eu já tô satisfeito. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, cara, aqui tá ótimo, né? Também curti a call, foi bem maneiro, assim. Acho que além de Legal. explicar como foi, a gente conseguiu trazer ensinamentos massas aí, acho que tá ótimo. Muito bom. A galera acho que vai curtir. Também E acho. aí, Isso é vou maneiro. dar um aviso. Vocês querem dar um aviso? Ó, tem um link na descrição, que é do formulário de aplicação. O que você acha que a galera que está assistindo deveria fazer? Fala Clicar no aí, João. formulário de aplicação, você Pô, vai aplicar, vai cair na reunião, isso aí. espera o preço protagonista e compra. Isso aí, isso É aí. Se isso. quiser É comprar no de isso. tabela, pode comprar também, não Pode tem também. problema. Ninguém vai ficar triste, mas Ninguém vai ficar já te triste. adianto para ir com cartão para reunião, porque Vale a você não pena. vai deixar de comprar porque os caras são bons de venda só. Não, você não vai deixar de comprar porque vai fazer sentido no seu negócio e vai te ajudar, assim, É vai isso te aí. trazer coisas que você com certeza não sabe. Maravilha, João. Quer falar alguma Fechou, coisa, irmão. Thiago? Quer falar? Se despede aí da galera, Thiago, que ficou mais quietinho. É isso aí. Não, pô, não tem nem o que falar depois disso daí. Já tô tudo anotado aqui para colocar em prática. Manda bala. Agora vai ser o Fechado? Magos do Inbound, hein? É o Magos do É Inbound. isso. É isso. Vamos mudar agora. Daqui a pouco. Valeu. Pô, eu falar pra vocês, vou falar até aqui no meio, hein? A gente abriu um produto novo, que é tipo um Mastermind. Deixa eu apresentar agora. Eu acho que talvez faça Maneiro. sentido pra vocês. Eu não sei como vai estar o faturamento de vocês até a imersão. Vocês vão vir pra imersão? Sim, Mas talvez faça sentido. Já, tá. Te olha lá. já antecipo que talvez faça sentido. Talvez não faça, beleza. Mas se. Eu acho que faz sentido. Com o que vocês estão crescendo Show. aqui, mano, vai ser A bem gente olha legal. lá. Muito É bom. isso.
Tamo junto. Valeu, galera do Valeu, YouTube. Um tamo grande junto. abraço. Deixa eu parar de gravar aqui. Falou.